eu tenho aqui o prazer, dando a sequência aí à segunda semana de Arte e Sociedade, que é uma semana de recepção de calouros. É uma semana onde a gente programa aí várias atividades, privilegiando a diversidade da arte e da cultura e afirmando a vida, que num momento desse, nesse país, é um privilégio fazer parte dessa comunidade. Então, esse é um ato comunitário da comunidade da Escola Superior de Arte Célia Helena, e a gente traz para vocês aqui hoje a gente está conversando com um artista de teatro e ele está em Nova York, né? Eu vou ler, dá licença, Ron, eu vou ler uma pequena apresentação dele. É assim, é uma citação. Tive a oportunidade de vislumbrar, de uma perspectiva internacional, a singularidade do talento de Ron Daniels, não só como diretor, mas como homem de teatro completo. Ainda na Inglaterra, fiquei impressionado tanto com suas primeiras experiências em Stoke-on-Trent, quanto com o maduro trabalho realizado no teatro da Royal Shakespeare Company. Quem diz isso é um sujeito chamado Peter Brook. Então, tenho privilégio, o prazer de apresentar para vocês o Ron Daniels, né? O Ron é fundador do Teatro Oficina, né? E durante a ditadura de 64, ele estava na Europa e foi aconselhado pelos seus companheiros, Renato Borges, Zé Celso, a ficar por lá. E, a partir desse momento, ele se instalou na Inglaterra, num primeiro momento, primeiro como ator, depois como ensinador, e, graças aos seus talentos, ele foi cada vez mais se projetando e ficando por lá, um pouco para prejuízo nosso, mas, ao mesmo tempo, projetando essa questão do teatro brasileiro. Essa é uma figura muito brasileira. O Ron é de Niterói, né? Um garoto de praia, segundo ele, e ele ficou lá. E depois fez uma belíssima carreira também nos Estados Unidos. E hoje ele está nos Estados Unidos, dirige teatro, dirige ópera, dirige teatro musical. Ele tem um trabalho gigantesco nas principais instituições artísticas desses países, né? Vou dizer para vocês alguns dos nomes com quem o Ron trabalhou. Ele trabalhou com Mark Rylance, com Kenneth Branagh, com Gary Oldman e Raul Cortez. Certo, Ron? E o Ron montou várias peças de Shakespeare. A gente estava aqui conversando, ele já fez 7, 8 encenações do Hamlet, por exemplo, né? E o retorno do Ron para o Brasil se deu de uma forma muito curiosa. Acho que você veio em 1996, não foi, Ron? A Lígia, por aí, não foi? Por volta disso. A Lígia tomou um cafezinho com o Ron em Nova York e convidou para fazer uma oficina no Célia Helena. Eu tive o prazer, o privilégio de participar dessa oficina. E, a partir daí, ele se reencontrou com um outro companheiro, que era o Raul Cortez, né? E decidiram montar o Rei Lear. E o Rei Lear é um pouco o objeto dessa conversa nossa aqui. Por quê? Porque o Rei Lear, além de ser protagonizado pelo Raul, ele tinha no elenco a Lígia Cortez, tinha no elenco vários atores ligados ao Célia Helena, tinha como assistente de direção o Rui Cortez, né? E então o Ron é um sujeito que faz parte da história do Célia Helena. E nós temos o privilégio, Ron, de te receber aqui hoje, né? Eu vou só explicar aqui para os nossos convidados que essa é uma conversa que dura mais ou menos 1h30. O Ron vai falar aqui durante 1 hora. Eu vou tentar provocar aqui e ali, vou sair daqui da tela para deixar ele sozinho, e a gente vai conversando. Vocês podem fazer algumas perguntas aí pelo bate-papo e a gente vai conduzindo essas perguntas. Durante 1 hora o Ron fala, na última meia hora a gente abre para conversa.
E, Ron, é uma alegria muito grande te encontrar, Oh, muito grande. É um privilégio para a gente, é um privilégio para o Célia Helena, é um privilégio para o Brasil, né, a tua presença aqui hoje. Viu? É obrigado. realmente um momento muito especial da nossa vida. Muito obrigado por estar conosco. E agora eu saio de cena para Mas você. peraí, você vai me fazer uma pergunta ou você vai simplesmente deixar a bola na minha mão? Eu vou deixar a bola na tua mão dizendo o seguinte: conta para a gente como é que foi essa história do Rei Lear aqui. Conta o que você lembra, o que é relevante para você. O Ron tem um livro precioso, que é esse livro aqui, ó, Encontros com Shakespeare. Ele conta várias histórias das várias experiências dele aqui no Brasil. E é um livro precioso porque é muito sincero, é uma conversa com o Ron. E é uma conversa com um cara que é muito sábio, porque ele junta uma enorme erudição a uma observação do dia a dia, do cotidiano, e ele tem uma experiência incrível com os atores, a experiência sua com os atores, enfim, aquilo que você acha relevante na perspectiva do Rei Lear. Tá bom? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado de novo, Ron. E, E eu estou por aqui junto com você. tá, qualquer coisa, qualquer pausa, entra aí, tá? Qualquer pausa eu entro correndo. Mas olha, engraçado que realmente a montagem do Rei Lear, na verdade, começou em 1959, que foi a primeira vez que eu trabalhei com o Raul. Fizemos o Boca de Ouro num teatro na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. E o Raul estava no elenco e nessa época também eu conhecia a Celinha pela primeira vez. E mais tarde, um pouco tempo mais tarde, eu passava todo dia a caminho do teatro, eu passava pela rua Jaceguai, onde o pessoal da oficina estava fazendo a engrenagem. E eu comecei a bater papo com eles e finalmente me integrei no grupo. E pouco tempo depois é que a Celinha também veio a fazer parte do grupo. E a Celinha fez Os Pequenos Burgueses comigo e com o Zé Celso, claro, sob a direção do Zé Celso, que foi uma experiência realmente maravilhosa. Mas, aliás, uma das coisas que eu me lembro do espetáculo é que eu fazia o papel do Nil Vassilievich e a Celinha fazia o papel da Tatiana. E eu me lembro que eu ficava encostado no fogão e a a Tatiana ficava danada comigo e vinha para cima de mim e me dava um tapa que não acabava mais. Mas toda noite, então, eu via estrelas com esse tapa que a Celinha me dava. Mas a Celinha e eu éramos os aliados e ficamos realmente muito amigos. E depois, quando eu fui para a Europa, ela me escreveu, eu escrevi para ela. E, de repente, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, de repente, houve esse telefonema da Lígia dizendo: vamos tomar um café. E fomos tomar um café e ela sugeriu que eu fizesse um laboratório sobre Shakespeare, que a essas alturas eu já tinha passado mais de 15 anos no Royal Shakespeare Company, eu já tinha feito vários espetáculos de Shakespeare aqui nos Estados Unidos e no Japão também. E então eu já estava totalmente apaixonado por Shakespeare. Mas não se esqueça que, olha, eu não sou acadêmico. Meus estudos pararam quando eu tinha 17 anos. Eu me profissionalizei com 17 anos e tudo que eu aprendi sobre teatro, eu aprendi ou no Teatro Oficina ou no Royal Shakespeare Company. Ou agora, em termos de ópera, aqui nos Estados Unidos. Mas eu aprendi tudo aprendendo à medida que eu ia fazendo. Eu não sou acadêmico, eu trabalho no aqui e agora com atores e essa é a minha paixão. Só que, além disso, a minha paixão, e eu não sei porquê, não tenho a menor ideia, mas eu tenho
uma afinidade meio misteriosa com Shakespeare. Me parece que eu entendo o trabalho do Shakespeare de uma forma que me interessa bastante. Então, quando a Lígia me chamou para fazer esse laboratório, eu acho que chamamos o laboratório de Falando de Amor. E foi uma experiência muito legal, muito boa mesmo. Mas uma noite, então, Lígia me levou na casa do Raul. Eu me encontrei com o Raul pela primeira vez em 25 anos. E me pareceu incrível que esse grande ator nunca tinha feito Rei Lear. E eu também nunca tinha feito Rei Lear. Hamlet, sim, Hamlet várias vezes, e vários outros espetáculos várias vezes, mas o Rei Lear nunca. Uma grande paixão minha. Então, conversando naquela noite, Raul e eu fechamos. Vamos fazer o Rei Lear. E foi assim que começou. E foi uma experiência realmente maravilhosa, difícil, porque realmente sempre, é claro, mas a situação financeira no Brasil é sempre difícil, mas o Raul conseguiu a grana, eu acho que o Raul conseguiu a grana, fomos ao Volkswagen e eles nos deram a grana. Então, a segunda coisa que tinha que acontecer imediatamente depois que a gente decidiu fazer o espetáculo, a coisa mais importante em termos de Shakespeare no Brasil, na minha opinião, é encontrar a tradução. Com uma tradução boa, o teatro incendeia, mas isso figurativamente, né? Mas sem uma tradução boa é um horror. Então, a primeira coisa que fizemos, eu e o Rui, que era o meu assistente, foi telefonar para a Bárbara Leodora e para dizer para ela, escuta, eu gostaria de usar a sua tradução. Só que a sua tradução precisa de um chega para lá. Porque a tradução dela é fiel, muito fiel, é muito poética, mas não é uma tradução para ator. Não é uma tradução para ser falada, é uma tradução para talvez ser lida. Então, nós queríamos fazer um chega para lá, para fazer com que a linguagem fosse mais bacana, mais gostosa de se falar, gostosa de se ouvir. E a Bárbara disse não. Não podem. E eu já conhecia a Bárbara, inclusive eu estava fazendo um espetáculo, um Júlio César, no Royal Shakespeare Company. Eu tinha convidado ela veio, assistiu o ensaio e tudo mais, mas dessa vez ela disse não podem não. Então, o que eu ia fazer? Então, comecei a trabalhar na tradução com a ajuda do Rui. Fizemos então uma nova tradução. Uma tradução que eu até hoje acho bastante boa. E começamos então a trabalhar no espetáculo. Chamamos os atores, fizemos uma série de testes e começamos a ensaiar, e ensaiamos muito. Olha, espetáculos aqui nos Estados Unidos, qualquer espetáculo nos Estados Unidos nunca tem mais do que 4 semanas de ensaio. É isso, acabou. Aqui a gente tem que, primeiro dia de ensaio, a gente senta na mesa e 4 semanas depois já estamos na estreia. Acabou, não tem problema, porque tudo aqui é grana, tudo aqui é preciso de grana. Além disso, se a gente pede ao ator aprender a decorar o texto antes do ensaio, tem que pagar o ator também. Então, ninguém quer fazer isso. Então, a gente aqui só ensaia 4 semanas e estreia. Mas eu me lembro que, se eu não me engano, nós ensaiamos uns 3 meses. E foi um ensaio assim, muito bacana, porque realmente o Raul era um ator maravilhoso, mas ele nunca, que eu saiba, tinha feito Shakespeare. Então, para ele também, tinha coisas muito estranhas. Por exemplo, tem uma fala do Rei Lear que xinga o outro, um personagem xinga o outro de jogador de futebol.
O quê? Futebol? No Shakespeare? Não está no texto. Está no texto. Então, o elenco todo, me pareceu que o elenco todo teve que aprender o que é fazer Shakespeare. Qual é essa linguagem especial que tem no Shakespeare, que é realmente uma linguagem maravilhosa, mas que tem certas disciplinas. Porque, por exemplo, tem listas os personagens têm listas, e como é que você lida com essas listas? Como é que se lida com a energia de uma fala que tem que realmente atingir um outro personagem? E isso tudo que a gente aprende sempre na Inglaterra também. Toda vez que a gente começa a fazer um espetáculo, a gente chama esses especialistas em versos que ajudam o ator a aprender o que é o texto shakespeariano, mesmo na Inglaterra, mais ainda nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos eles também têm um complexo de inferioridade perante os ingleses terrível, então a gente também tem que, devagarzinho, ensinando todo mundo a falar o texto dentro de uma disciplina bastante rigorosa, mas dentro dessa disciplina o ator tem que encontrar uma liberdade total. Então é essa contradição entre liberdade e disciplina que cria além de criar uns personagens maravilhosos, mas que cria uma energia muscular que é realmente fundamental. Então foram 3 meses de fazer de um aprendizado assim bastante profundo. O que eu queria fazer desde o começo é que esse foi o meu primeiro espetáculo no Brasil depois de... Bom, o meu primeiro espetáculo no Brasil, porque no Brasil eu era ator da oficina. Então eu estava desesperado para fazer um espetáculo, um Shakespeare realmente brasileiro. E até hoje, quando eu falo por exemplo, que eu falo com o Marcos Daúde, com quem eu já fiz as outras 3 traduções que estão aí nesse livro que o Marcão estava te mostrando, o que eu digo sempre é que a gente tem que pensar realmente que Shakespeare era brasileiro. Essa é uma brincadeira. Claro que era uma brincadeira, mas é uma brincadeira muito importante porque é necessário que a peça fale diretamente para a plateia brasileira. Então, a gente faz de conta que o Shakespeare era realmente brasileiro. E eu queria fazer um espetáculo realmente brasileiro. E, além disso, um espetáculo que contenha dentro de si uma das ideias fundamentais do teatro de Shakespeare, que é que os personagens se transformam no percorrer da peça. Então, eu queria também que o espetáculo se transformasse. Então, quando a gente vê as fotos do espetáculo, a gente vê que no começo, os personagens estão todos vestidos assim maravilhosamente bem, é uma coisa empolgante, é uma coisa rica, impostada, mas que no percorrer da peça, já que a peça se transforma totalmente durante a tempestade, quando Lear é expulso de casa, quando ele vai para o exterior, no meio da tempestade, então acontece alguma coisa na peça que transforma a peça da mesma forma que os personagens estão se transformando. Então, trabalhando com o maravilhoso Cerrone, bolamos essa ideia de que o espetáculo começaria de uma forma empolgante, muito equilibrada, harmoniosa, cheia de ordem, e que, aos poucos, esse espetáculo iria degringolando. Olha só, estamos agora com esse PowerPoint que eu preparei. Olha só. Então, olha esse começo aqui. Esse é uma espécie de prólogo, onde o personagem do bastardo, Eduardo,
é introduzido antes mesmo de começar a ação propriamente dita. Então, vamos para agora. Então, começamos então com a entrada das 3 filhas do rei Lear. E vocês já estão vendo que o espetáculo já tem essas paredes enormes. E se a gente for mais um, olha só. Então, esse é o cenário. Começamos assim, com a civilização. A gente tem que pensar que realmente, neste momento, estamos vendo o auge da civilização. E o que acontece durante tantos espetáculos de Shakespeare é que uma catástrofe ocorre. E essa catástrofe traz com ela o caos, a desordem. E a catástrofe do rei Lear é o momento em que ele decide dividir o reino entre as 3 filhas e se abdicar e, como ele diz, ir a caminho da morte sem suas preocupações. Estou firme da decisão de livrar minha velhice de cuidados, confiando-as às forças mais jovens, enquanto eu, sem cargos, esteja a caminho da morte. Então ele divide, ele exige que as suas filhas declarem o seu amor. E a Goneril declara um amor que ela ama o pai mais ainda do que qualquer coisa que ela possa dizer. A Regana, a segunda filha, diz a mesma coisa. Agora a terceira filha diz não, eu vou ser honesta, não vou bajular esse velho. Eu adoro esse velho, mas eu não vou bajular. E ela, então, não diz nada. E ele rejeita ela e ela parte sem sua parte da herança e vai para a França. Mas então esse espetáculo começava com esses figurinos enormes, bonitos, coloridos. E no percorrer da peça, essa da menina está indo embora com o rei da França, que aceita, e o rei, então, bom, mas antes disso, temos nas fotos seguintes, então, introduzimos o Kent, que é um servidor dele que vai se disfarçar e vai percorrer a peça inteira, vendo o que vai acontecer com Lear. Então, até aqui, temos, então, olha, uma coisa, não sei se eu descobri por mim mesmo, ou onde é que eu li, mas uma das coisas muito interessantes sobre o Shakespeare é que, apesar de que as peças são sobre reis e rainhas e príncipes e duques e, sei lá, e nobres, todas as peças a maioria das peças são sobre pais e filhos, pais e filhas. Todas elas são peças profundamente domésticas. E eu acho até, sabe, que apesar de tudo que se escreve sobre Shakespeare, a filosofia e tudo mais, eu acho que uma das coisas que mais nos apegam a esses textos, a essas peças maravilhosas, é que reconhecemos que essas peças são sobre pais e filhas, pais e filhos, são sobre irmãos e irmãs, são peças domésticas e familiares. Então, e não só são os pais, por exemplo, os pais que abdicam o poder ou então que são assassinados ou que morrem, que criam, então, essa catástrofe. Essa catástrofe, então, cria uma desordem no mundo onde novas energias vão surgir, novas energias que são terrivelmente destrutoras, mas que também são muito criativas.
e que se aprende muito durante esse caos, e que a ordem que vem novamente no final das peças é uma nova ordem, que apesar do sofrimento, apesar de tudo que ocorre na peça, é uma nova ordem que tem em si grandes novas possibilidades. Então, estamos aqui no Palácio do Rei e vamos, então, na foto seguinte, encontramos os dois irmãos. E esses dois irmãos, o Edmundo à direita e o Eduardo à esquerda, Edmundo à esquerda e Eduardo. Desculpa, estou totalmente errado. Edmundo à direita e Edgar à esquerda. Edgar é o irmão bonzinho, o acadêmico, o estudioso. E Edmundo é o feroz que decide, e além de tudo é um bastardo, e ele diz, não, eu vou criar para mim mesmo, já que eu não sou o herdeiro, eu vou criar para mim mesmo tudo o que eu quero. Tu, natureza, és a minha deusa. Eu não acredito mais em nada. Então ele cria essa situação com o irmão, em que ele faz com que o irmão fuja do pai e que o irmão seja deserdado. E o Edmundo diz então ao pai que o irmão está sendo traiçoeiro, e o irmão sai correndo pelo mundo afora, e vamos em frente, e o Eduardo então mostra ao pai, faz de conta que o Edgar feriu, e o Edgar foge para o mundo. E é o primeiro momento da peça em que realmente a gente encontra esse despojamento completo. Ele diz aqui que ele deixa de ser Edgar e passa a ser simplesmente um mendigo. Um mendigo que vai, sem nada no mundo, completamente desprotegido, vai pelos vilarejos pedindo esmola e completamente nu como um animal. Então, tudo que esse menino tinha, ele perde. E ao passo que agora voltamos então para a narrativa do rei, que vai, em primeiro lugar, primeiro lugar que ele se hospeda com todos os seus homens, com 100 homens. Ele se hospeda na casa de Goneril, que fica enfurecida com esses homens todos, e diz que não tolera mais esse comportamento do rei com seus homens. Então, o rei fica atônito e furioso e já não se conhece mais. Outra coisa que eu acho fundamental em toda a obra de Shakespeare, ao meu ver, e não se esqueça, pessoal, que tudo que eu falo é minha opinião. Ninguém sabe em termos de absolutos. Todos nós temos nossas opiniões. E são só opiniões, tá? E a minha opinião é que Shakespeare é um autor profundamente existencialista, no sentido de que ele realmente faz com que as pessoas, que os seus personagens se transformem e que se descubram novamente como novos seres. Então a peça vai se desenrolando e o rei agora, já não se reconhecendo mais, vai para a segunda filha, que é a Regana, que a Lígia fez maravilhosamente bem. E aqui eu vou contar que realmente não foi fácil. Não foi fácil para o Raul ter essa relação com a Regana. E realmente, vai mais uma foto, então, e mais uma, isso o Kent, deixa mais uma também. O rei chega, por que meu servidor está sendo preso aí?
E ele exige satisfação, e quem vem é a Regana. E a Regana também, como a Goneril diz, olha, eu não tolero mais esses homens todos na minha casa. Eu não quero mais que isso aconteça. Não, chega. Chega. E realmente foi muito difícil essa cena, ensaiar essa cena. Olha só os dois aí. Ó. Essa cena foi difícil. E o Raul, toda vez que a gente fazia essa cena, Raul se emocionava tanto, tanto, tanto. Várias vezes ele saía correndo do ensaio, dizendo, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E eu ia à procura dele, e ele estava no banheiro, e eu batia na porta dizendo, Raul, vem, vem, meu filho, vem, vem, vem. Você realmente, você não, você tem que aguentar essa relação com sua filha. É só uma relação, só faz de conta. Não precisa ficar tão empolgado assim. E ele fazia essa cena realmente maravilhosamente bem. Mas era realmente uma coisa assim, de ver um ator com tanta autoconfiança que ele tinha, também se sentindo completamente desprotegido. Então, sabe, porque realmente a tarefa do diretor não é só de ajudar com as marcações. Marcações não interessam. E não só ajudar com o entendimento do texto, que é realmente muito importante, mas é também de ter um carinho, de ter um cuidado com seus atores. E realmente, foi isso que acontecia muito nessa cena. Porque realmente a Regana também diz, não tolero mais, e bota o rei na rua. E quando bota o rei na rua, cai essa terrível tempestade. O rei fica, mais uma vez, atônito e, sem homem, sem nada, ele vai no meio da tempestade, e a tempestade é o centro da peça. E o rei diz que vai se vingar, e ele vai. E, nesse momento, no meio do trovão e do relâmpago, olha só o que acontecia com esse cenário maravilhoso do Serrone. O cenário todo, que era enorme, abaixava devagarzinho, 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 e criava quase que um viaduto, debaixo do qual tinha uma série de criaturas, inclusive o Edgar. E o rei, nesse momento, tem um entendimento que ele, como rei, agora que ele não tem nada, agora que ele também está completamente desprotegido do céu, da tempestade, do toró, ele começa, a primeira vez que ele começa a entender que é preciso cuidar dos desamparados. Essa primeira visão que ele tem desse mundo que não é um mundo... Ele se abre totalmente para a tempestade e olha, e se sente que está ficando louco. Mas dentro dessa loucura, ele começa a enxergar. E é interessante que Shakespeare, como um autor maravilhoso, faz com que muitas vezes os cegos enxergam, os desamparados enxergam mais do que e olha, e ele diz, olha, se exponha a majestade, sinta os que têm os desamparados. Inclusive, há um grande crítico inglês que diz que essa foi a primeira peça socialista que se foi escrita, porque realmente, de repente, o rei tem essa visão do mundo que é uma visão socialista. E olha só o que ele encontra. Ele encontra esse personagem do Edgar, agora totalmente nu, totalmente desamparado, debaixo desse viaduto, e há um momento de reconhecimento entre os dois.
O homem sem conforto é apenas um animal de duas pernas, pobre e nu como você. Esse é uma visão, um entendimento que o rei Lear nunca poderia ter se não fosse essa tempestade, essa narrativa, assim, esse abandono, essa desordem. E para mim isso é muito importante, porque no momento que eu nunca paro de dizer isso, no momento que há uma catástrofe, surge essa desordem total no mundo. E olha só que o que nós, o Cerrone e eu fizemos aqui nesse momento é que também quando o cenário começa a desabar e no segundo, que depois dessa cena havia um intervalo, o cenário baixa completamente e passa a não existir, é só simplesmente uma plataforma branca onde se vê todo o aparelhamento técnico, os ventiladores, os refletores e os próprios figurinos passam a ser figurinos bem mais modernos, completamente modernos. Então, de certa forma, a peça, o cenário se transformava também, saía de um período, digamos, antigo, de um período clássico, e entrava num período moderno. E, para mim, isso é muito importante. O Shakespeare não é um teatro, apesar de que é realmente um teatro clássico, digamos que é um teatro clássico que foi escrito há 400 anos. A verdade é que esse teatro é um espelho do nosso mundo. Então, cabe a nós, à medida que vamos trabalhando, deixar que esse espelho possa realmente refletir todas as nossas ansiedades, a nossa problemática. E para mim, por isso que o teatro continua sendo uma coisa imediata, do aqui e agora, e não como coisa de museu, ou coisa até mesmo acadêmica, porque eu não sou um acadêmico, eu sou um homem de teatro, eu trabalho com atores. O que eu gosto de fazer é trabalhar em detalhe com atores. E até agora, hoje aqui em Nova York, por exemplo, todas as quintas-feiras à noite, nós temos o que eu chamo de um salão shakespeariano, e um grupo de atores se reúne simplesmente para estudar vários textos, estudar como é que funciona o verso shakespeariano, qual é a diferença entre o verso e a prosa. E como é que se faz um teatro, faz com que o teatro soe, não só que mesmo com o texto em inglês, que o teatro soe como uma coisa inventada aqui e agora. E isso, de certa forma, sabe, foi o que me ajudou muito na minha compreensão de Shakespeare, foi realmente essas experiências que eu tive no Brasil, não só no Rei Lear, mas como mais tarde com o Hamlet do Tiago Lacerda, com A Medida por Medida e com o Macbeth. Porque o teatro, quando a gente traduz, é claro, o que eu chamo da paráfrase. Qual é o sentido dessa frase? Então, o sentido dessa frase é que é traduzido e não necessariamente a estrutura inglesa original. Bom, mas agora, então o Rei Lear enlouquece e, de certa forma, é bem engraçado, sabe? Porque a peça, o Rei Lear, a peça realmente, de certa forma, perde o rumo. Ela vai diretamente de uma coisa para outra, chega na tempestade e, de repente, com a desordem, a peça em si se desfacela. Então, essa segunda metade da peça é bem difícil. É bem difícil porque as cenas são muito menos diretas, as cenas são muito mais envolvidas. E o que segura essa peça é realmente a história, não só a história do Rei Lear, que enlouquece, e do Gloucester, os dois pais. Não se esqueça, são os dois pais
que se encontram aqui, um louco e o outro cego, e, por outro lado, as filhas e os filhos. Então, as filhas agora se apaixonam pelos filhos, Goneril e Regan se apaixonam pelo Eduardo, e Edgar, então, passa a ser o novo herói da peça, que leva a peça às conclusões finais. Mas, antes disso, o herói tem que ir de encontro com o vilão da peça, que o vilão da peça agora... Olha, essa palavra não é boa. Vilão não é boa palavra, porque realmente no teatro de Shakespeare a gente não se pode pensar em vilão ou herói. São todos heróis. Para si mesmos, da mesma forma como nós somos todos heróis para nós mesmos. Nós somos o centro de nossa narrativa. Então, cada ator precisa ser o centro de sua narrativa. Mas, nesse momento aqui, se a gente for mais adiante com o PowerPoint, a gente vê que agora entramos no conflito direto entre os dois irmãos. E já agora, olha só, não só a peça ia se transformando de uma coisa antiga para uma coisa moderna, mas também de uma coisa cada vez mais brasileira. Então, essa luta maravilhosa que conseguimos fazer era uma luta de facões. E, para mim, isso é uma coisa realmente muito bacana, porque dava uma coisa de uma tessitura brasileira. Agora, esse é o Edgar, que vai de encontro com o Edmundo. Então, temos 3 ou 4 fotos aqui diretas da luta. Olha só, uma coisa assim bem já moderna, brasileira. Olha só os personagens lá atrás, no fundo, a rapaziada toda agora completamente moderna. Então, os dois lutando com facões, até que, finalmente, o Edgar consegue vencer a oposição. E estamos, então, entrando na fase final da peça. Só que o que acontece? O que aconteceu é que a outra filha do Rei Lear, a Cordélia, com a França, invade a Inglaterra e, com seu exército, vai atrás e procura o Rei Lear. E encontram o Rei Lear, e que está totalmente louco, desanimado. E uma das cenas mais lindas da peça é a cena em que o Rei Lear acorda e diz: não, será que eu estou morto ainda? E quem é você? O alfinete, seu cinto, sim, como é que eu posso ter certeza que ainda estou vivo? E há esse momento de grande ternura em cena. Infelizmente, o que acontece é que na batalha seguinte, o exército da Cordélia perde a batalha e a Cordélia e o rei são aprisionados. Então, realmente entramos na última cena da peça, em que, mais uma vez, a traição faz com que a Cordélia seja enforcada na prisão e o Rei Lear, completamente desgostado, de um desgosto tremendo, entra carregando sua filha, não entende o que aconteceu, mas o Edgar venceu a nova batalha, quer dizer que eles são os vencedores. E vamos, então, para a morte da Ofélia, como é o nome dela? É Cordélia. Mas, olha, eu tinha um amigo, um inglês amigo, que dizia que Mozart
só escreveu uma melodia e passou o resto da vida reescrevendo obsessivamente essa mesma melodia. É claro que ele estava brincando, né? Mas, de certa forma, também acho que a gente podia fazer essa mesma brincadeira com Shakespeare, dizer, olha, Shakespeare só escreveu uma peça, e as peças são todas sobre os pais e as filhas desobedientes, as filhas obedientes, e essa relação de pai e filha, e pai e filho, é fundamental em tantas das peças. Então, é claro que eu faço a confusão entre Cordélia, Ofélia, Miranda. Então, de certa forma, são todas primas. Então, essa é a cena final em que o rei Lear morre e o Edgar, agora não mais aquele menino estudioso, não mais aquele menino que ficava sempre no seu quarto lendo livros, mas agora como um grande herói, como um grande vencedor, toma conta do reino e traz consigo uma nova ordem. A ordem que a gente não sabe o que vai ser, mas que vai ser uma nova ordem. E que talvez tenha a possibilidade de uma coisa melhor, de que o mundo seja melhor. Então foi esse o nosso espetáculo que nós fizemos e parece que, olha só o tamanho desse elenco. Mais uma vez para ver o elenco inteiro. Olha só, mais uma foto. Olha só quanta gente no palco. Será que isso é possível hoje em dia? Olha, mas não é bonito essa gente toda? Demais, Ron, demais, demais. Só fazer um registro, Ron, Fala. que está aqui na nossa sala o Edmundo, o Rogério Bandeira. Ai, olha só! Rogério, tudo bem? O Rogério está falando aqui, ó. Essa é a grande tolice do mundo, que quando as coisas vão mal por causa de nós mesmos, culpamos o sol, a lua e as estrelas como se fôssemos canalhas por necessidade celeste. Você Ron, do texto? ele fala para você, sempre me emociono quando te reencontro, inundado de gratidão por tanto que me ensinou como ator e carrego como indivíduo. Que Essa ótimo. fala do Edmundo é uma das centenas que constatam a bela e dura contemporaneidade das obras de Shakespeare, né? Você já encontrou alguma reflexão pessoal sobre o porquê dessa dramaturgia sempre visionária? Beijos, Bandeira. Que ótimo, que ótimo, que ótimo. Que lindo, que lindo. E olha que ele fez um personagem muito bacana mesmo, muito bacana, muito bacana. Lindo, lindo. Lindo, Ron. Então, olha, eu falei muito, hein? Falou lindamente, Ron. Foi muito emocionante. Estamos todos muito comovidos, viu? E só para você saber, tem 133 pessoas nessa sala. Só? Vendo você, viu? O Laerte está falando, o Laerte Melo, que é professor da escola, Sim. e é um grande companheiro. Ele fala assim: na época de Shakespeare, a peça era assistida por um povo, entre aspas, simples também, não só a elite. Essa sua fala sobre a tradução, dizendo que ela precisa ser útil para ser falada e não só para ser lida, vale também para que a tradução seja feita para ser entendida por todos e não só pelos acadêmicos, né? Sim, com certeza. O texto precisa ser gostoso de se falar e gostoso de se ouvir. E não pode ter palavras emboladas. Ninguém pode ir ver no dicionário o que é que significa ou não uma palavra. É necessário entender. Bom, é isso, mas é também necessário que o ator, que cada imagem, e isso é um trabalho que eu adoro fazer, né? Que cada imagem tenha vida, que tenha a sua vida própria, tenha o seu calor e que não seja simplesmente uma palavra objetiva. O Ron, tem aqui várias coisas falando para você, muitas coisas. Existe alguma gravação dessa montagem? O Marco Silva está te perguntando. Era meu sonho ver. Existe algum registro audiovisual das peças do Ron no Brasil?
Você sabe dizer isso, Ron? Eu não sei responder, mas a gente pode pesquisar e provavelmente deve haver. E a gente pode disponibilizar isso. Há uma gravação do Hamlet. Eu acho que há, mas eu não tenho certeza. E é claro que nós fizemos esse programa no fim da semana passada, em que o Tiago fez todos os monólogos do Hamlet, do Macbeth, mas também que já não existe, porque só viveu durante 5 dias na internet. Mas que eu saiba, não. Ô, Ron, o Francisco Vastella Júnior está dizendo para todos que está adorando essa live e está te agradecendo. Obrigado. Obrigado. O Gilberto Figueiredo Martins está te perguntando o seguinte: quando você monta Shakespeare em inglês, também adapta, altera o texto original? Não. Não. Inclusive, o Marcos Daoud acha que eu considero o texto original como o Evangelho. Não. Sabe por quê? Porque eu acho que o Shakespeare sabia o que ele estava fazendo. Cortar, sim. A gente corta muito. Por exemplo, as peças são muito longas. O Otelo é muito longo. O Hamlet é muito longo. O Rei Lear é muito longo. Então, a gente corta. Mas adaptar, não. Disso não. A única adaptação que eu fiz, e levei uma bronca desgraçada da Bárbara Leodora, é porque os textos originais existem em 2 formas. Umas chamadas quarto e outras chamadas fólio. Isso significa simplesmente que são de tamanhos originalmente diferentes. E a maioria das peças foram publicadas em 1623 no fólio. Então, às vezes, há várias versões diferentes, completamente diferentes. E a versão do quarto, do Hamlet, que é uma versão terrível, ruim, muito ruim, e dizem que é uma versão que foi escrita por um dos atores que fazia um dos papéis pequenos, porque é o único papel que está bom na peça, mas o texto é horrível, horrível. Só que tem uma coisa muito interessante. O local na ação onde o monólogo do ser ou não ser é falado pelo Hamlet é num lugar diferente do que existe no fólio. E eu preferi usar essa ordem do quarto. E a Bárbara Leodora, que era a rainha, a senhora Shakespeare aí no Brasil, detestou isso, me meteu o pau. Inclusive, eu fiz uma palestra com ela e ela disse que eu não podia fazer isso. Eu disse, claro que posso. O teatro existe aqui e agora. Não é coisa de museu. Existe aqui e agora. A gente tem que reinventar realmente aqui e agora. Agora, eu acho que, além disso, e eu fiz a mesma coisa quando eu montei o espetáculo com Mark Rylance na Royal Shakespeare Company. Embora, quando eu tinha feito o Hamlet anterior na Royal Shakespeare Company, eu tinha usado a outra ordem. Ninguém reclamou. Ninguém reclamou. Eles reclamaram do pijama. Eles reclamaram do pijama do Hamlet, mas não da ordem da peça. Mas a Bárbara, não. A Bárbara disse que faltava poesia no meu texto. Eu digo, Bárbara, não existe poesia no texto de Shakespeare. O que existe é ação. Então, se um ator acha que o que ele está falando é bonito, ou é uma coisa bonita, empolgante, entrou pelo cano. O ator não sabe que ele está falando coisas bonitas. Ele sabe simplesmente que ele está procurando uma imagem que seja a imagem correta para exprimir o que ele está sentindo ou o que ele está querendo. E não é poesia, é ação.
Então, eu brigava sempre com a Bárbara por causa disso. Bom, eu vou subverter um pouco o horário aqui, porque o horário é até as 8h30, mas a conversa está muito boa e nós vamos estender um pouco isso, tá certo? Tudo bem. Eu vou seguir um pouco com as perguntas aqui das pessoas. O Rafael Magalnik faz uma pergunta que eu não sei se o Ron sabe responder, mas porque ele não está aqui o tempo todo, mas é assim: por que as peças do Shakespeare, como Sonho de uma Noite de Verão e Romeu e Julieta, são pouco produzidas no Brasil? Existe um preconceito com as peças do Shakespeare? Existe. Eu acho que existe. Existe por várias razões. Em primeiro lugar, porque exigem elencos grandes. Então, é difícil obter a grana para esses elencos grandes. E eu acho também que há um mito sobre Shakespeare, que Shakespeare é difícil, que Shakespeare é empolado, que Shakespeare é acadêmico, que Shakespeare não é brincadeira, que Shakespeare é chato. E eu não acho que seja. Mas esse é o preconceito. Esse é o preconceito. E realmente, o que a gente tem que fazer quando a gente faz Shakespeare é realmente mostrar que essas narrativas são musculares, vigorosas, empolgantes e que não há nada melhor do que um Shakespeare. Mas, infelizmente, há esse preconceito. Então, é difícil. Embora uma das montagens mais lindas que eu já vi foi a montagem do Romeu e Julieta, dirigida pelo... como é o nome dele? O rapaz lá do Gabriel Vilela, não? Gabriel Vilela. Que montagem linda! O Cacá Rossetti fez uma montagem do Sonho de uma Noite de Verão que ainda hoje se fala. Mas, apesar disso, é difícil. É difícil simplesmente porque exige muito trabalho. E, olha, estamos agora já, espero que depois da pandemia, não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas estamos planejando uma montagem do Sonho de uma Noite de Verão. A tradução já está pronta, já temos uma nova tradução. Mas também que dê a grana, vamos tentar todo esse processo e não sabemos se vai ser possível antes de 2022, sei lá, entende? Mas os espetáculos que nós montamos, do Medida por Medida e o Macbeth, foram muito populares. Não houve preconceito nenhum. Foram muito bem. Com certeza a gente em 2022 vai poder fazer coisas muito interessantes. Ô, Ron, uma coisa que é muito legal nessas situações é que a gente consegue reunir pessoas incríveis, né? Então, além do Rogério Bandeira que está aí, está o Raul Teixeira que fez o som para você. Legal! Né? Só vou registrar o Raul. E uma pessoa muito especial que é o Antônio Petrin, né? Que é um super ator e que está falando assim para você: Ron, ouvir você falar de Shakespeare é emocionante. É emocionante estar com você e com o Petrin aqui também. Em nome da escola eu digo isso. Olha, o Petrin fez um fantasma no Hamlet que foi inacreditável, junto com o primeiro ator. Então foi uma beleza, lindo, lindo, lindo. Eu vou usar um pouco a minha prerrogativa aqui de mediador para te fazer uma pergunta pessoal, que é assim: como é que você pensaria, porque no teu livro é muito claro isso, te conhecendo também vejo muito isso, como você trabalha sobre as circunstâncias do momento com a obra shakespeariana, você falou muito disso aqui, inclusive. Como é que você pensaria o Rei Lear no Brasil de um Bolsonaro? Olha, interessante. Uma das coisas interessantes sobre Shakespeare é que ele nunca escreveu sobre Londres contemporâneo. Nunca. Ele sempre escrevia peças sobre épocas anteriores ou lugares fantásticos. Ele não se considera um autor diretamente político.
É claro que o Ricardo II, por exemplo, era bem subversivo, porque é sobre a abdicação de um rei. Agora, o rei Lear, eu acho mais interessante, por exemplo, é perguntar se, por exemplo, a terceira parte do Henrique IV, do Henrique VI, que é essencialmente sobre a juventude do Ricardo III, desse filho da puta ambicioso, que tem 3 irmãos. Então, talvez esse espetáculo seria mais imediatamente político na época do Brasil. Apesar disso, eu também acho que o Macbeth, que é também uma peça sobre uma ambição desenfreada, que cria uma ditadura, que cria um mundo terrível, é bem mais, digamos, atual do que o Rei Lear. O Rei Lear tem ações que não se pode conter dentro de uma política imediata. E é engraçado, porque realmente nós nos reconhecemos nessas peças, mas é muito difícil dizer o Rei Lear é sobre o quê? É sobre a juventude, é sobre a velhice, é sobre a honra, é sobre a cegueira. Como é que vamos nos abrir os nossos olhos para ver o mundo como ele é e não como ele quer que seja, que as pessoas querem que seja. É isso que, ao meu ver, no Rei Lear, há de mais interessante, mais moderno, é que realmente é como é que nós vemos a realidade e como é que, então, lidamos com essa realidade. Como é que terminamos com a opressão, com a ditadura, com a ignorância, com a falta de inteligência e tudo mais. Muito bom, Ron. Olha, o Mauronildo Rocha está te dizendo, muito produtivo esse momento. E o Luiz Otávio Lang está perguntando, gostaria de saber se tem algum texto do Shakespeare que você nunca montou, mas que gostaria de montar, e se pensa em remontar o Rei Lear no Brasil. Olha, não, claro, há sempre peças que a gente quer montar. Eu gostaria de montar um Coriolanus, eu gostaria de montar um Rei Lear inglês, que eu não conheço o texto em inglês tão bem quanto eu conheço no Brasil. Mas remontar o Rei Lear seria muito difícil. Para quê? Para quê? Seria mais interessante, por exemplo, montar novas aventuras. Nós também, diretores, precisamos de novas aventuras. Precisamos conhecer novas paisagens, novos horizontes. E, de certa forma, esse horizonte do Rei Lear foi tão importante para mim que não quero conhecer outra montagem. Foi realmente muito importante. Além de tudo, foi minha primeira montagem no Brasil, que me ensinou muito como também transferir o que eu tinha aprendido ao meu trabalho aqui nos Estados Unidos. Eu também, hoje em dia, por exemplo, eu quero muito continuar que vem da fase final do livro. Que é uma fase que não tem cenário, não tem nada, que é o ator. É o trabalho do ator que mais me interessa, o trabalho com o ator, com jovens atores, ensiná-los como realmente apreciar, e não só apreciar, a saber como vivenciar esses textos maravilhosos. Para ser bem democrático, tem muitas perguntas, então eu vou fazê-las até e a gente vai encerrar às 9 horas, ok, gente?
Então, eu vou fazendo aqui na ordem para tentar ser bem democrático, porque um encontro com o Ron é um encontro muito especial, a gente fica aqui muitas noites, né? Então, o Petrin está te perguntando, qual é o autor brasileiro que te causa essa mesma emoção, Ron? Olha, o interessante é que os 2 espetáculos que eu já vi na minha vida, que foram os melhores espetáculos que eu já vi no teatro brasileiro, no teatro mundial, além dos trabalhos do Peter Brook, eu nem me lembro do nome da peça, foi uma montagem do Thor, na prisão, Carandiru, Uhum. e me abalou tanto, tanto, tanto. E o outro autor que eu fiquei apaixonado e que eu vi uma montagem de uma adaptação no Rio recentemente, que foi O Grande Sertão Veredas. Esse realmente é uma obra-prima mundial, mas que já foi feito, né? A adaptação já foi feita. E não dá para fazer mais. E foi feita maravilhosamente bem pela Bia. Foi realmente um dos melhores espetáculos que eu já vi na minha vida. Mas esse é realmente atualmente meu autor preferido. Muito bom. A Giovana Espanha diz o seguinte, Ron, sem certeza, acho que você trabalhou com Eugênio Kuznets, mas se sim, poderia falar um pouco sobre essa fantástica coexistência? Sim, trabalhei com Kuznets, sim, no mesmo espetáculo que estava a Célia Helena e o Raul. Trabalhamos na primeira montagem dos Pequenos Burgueses, dirigido pelo José Celso Martinez Correia. E o José Celso, naquela época, era um grande diretor de teatro realista. E aprendemos todo o método Stanislavski com o Kuznets. Tínhamos lições com Kuznets. Foi realmente uma coisa... Olha, para mim, foi minha universidade. Eu tinha 19, 20, 21 anos, não sabia nada. E o Kuznets e o Zé Celso foram foram responsáveis por todo o meu aprendizado inicial. Todo. E todo o trabalho na oficina. Olha, eu não me lembro especificamente dos momentos, mas eu me lembro que o personagem dele, a personalidade dele era, e o que eu me lembro é que eu contracenava com ele e ele me deixava apavorado, porque parecia que ele nunca ia aprender o texto, ele nunca ia decorar o texto. Então havia aquela verdade realmente de ele inventar o texto naquele momento. Então dava um medo incrível. Mas além disso, a minha memória é só da presença dele, dentro de uma presença que tinha o Renato, tinha o Zé Celso, tinha a Celinha, tinha o Raul. Eu tinha medo do Raul naquela época, que ele era meio louco, meio baratinado, e eu era um garoto bonzinho, entende? Mas o Raul me metia medo. O Ron, o que é legal dessa conversa também é que ela tem um lado muito caseiro, sabe? Então, Sim. tem um ex-aluno nosso, que é o Gilberto Martins, que é um professor de literatura e tal, um cara que a gente gosta muito, respeita muito, que ele está fazendo um comentário que é muito bonito, que fala assim: obrigado, muito bom ouvir vocês nessa noite de reis. Então, é uma homenagem bonita, né? Bonita. E a Lígia está te dizendo o seguinte, a Lígia Cortez. Ron, uma vez você disse que boa parte da sua maestria em dirigir os atores vem da oficina, das experiências que você tem com o Kuznets como ator. Você pode falar um pouco mais disso?
Trabalhar com você como atriz é uma viagem forte, criativa e segura. Fala um pouquinho mais desse teu jogo com o ator, dessa coisa, enfim, que é tão rica no teu livro, na tua oficina, enfim. Fala um pouquinho mais para a gente, um pouquinho mais só. Eu não vou te esgotar demais também. Não tem problema. Mas, olha, a gente sempre traz as nossas raízes. E a minha raiz é como ator. Então, o que eu sempre me interessei, sempre me preocupei com o trabalho do ator. E com a possibilidade, inclusive, a possibilidade de levar o ator a mostrar ao ator as suas possibilidades. Claro que o ator está sempre preocupado consigo mesmo, preocupado com suas fraquezas, talvez, ou pelo contrário, preocupado porque realmente, olha, diretor de ator é uma coisa que, não sei, me parece que não existe muito. Certamente aqui nos Estados Unidos, todos se queixam de que os diretores, especialmente os atores jovens, são mais interessados nas ideias, nas encenações, e largam o ator para se safar sozinhos. E eu não acredito nisso. Eu acho que o diretor está aqui para realmente ajudar o ator a ver todas as possibilidades do texto, do personagem, da narrativa. Então, se trata sempre de um trabalho muito detalhado. Por exemplo, quando eu fiz o Hamlet com Mark Rylance, eu me lembro que passamos uma tarde inteira, e que, ora, na Inglaterra é um pouco diferente. Na Inglaterra, os ensaios são de 6 semanas, não de 4, mas na Inglaterra são de 6 semanas. Eu me lembro que eu passei a tarde inteira numa fala só com Mark, que foi: ser ou não ser, eis a questão. Uma tarde inteira só nessa fala. Não no monólogo inteiro, mas nessas 4 palavras, 5 palavras. Imaginando, fazendo em laboratórios e tudo mais. Então, é um trabalho detalhado, vigoroso. O ator tem que ser um ginasta, tem que ser não só um ginasta emocional e intelectual, mas também, especialmente no que se refere a Shakespeare, ele tem que ser um topógrafo. Ele tem que olhar o texto e procurar as dicas. Quais são as possibilidades que Shakespeare estão nos oferecendo? Como é que funciona uma cisura? O que é uma cisura? Uma cisura é uma das ferramentas mais gostosas para o ator. O que é um beat? Tá bem, usamos um beat shakespeariano. Não existe? Existe. Como é que funciona o subtexto? Então, esse trabalho detalhado, calmo, rigoroso, muscular com o ator é que realmente respeita o ator e deixa a encenação. Qualquer um pode encenar o que quiser. Me dê a lista telefônica, que não existe mais, né? Mas me dê a lista telefônica que eu enceno e fica bonito. Mas isso não é o que é importante. O que é importante é o trabalho cuidadoso com o ator. Isso é a minha opinião. Bom, o Silvano Tolentino está te dizendo o seguinte: muito obrigado pela generosidade de compartilhar o seu conhecimento. Reconsiderar o interlocutor, adaptando a linguagem dramática a ele, é imprescindível. Como manter a sutileza da sofisticação para isso? O Ron já meio respondeu isso nessa questão anterior, né, com detalhes. Né? Se você quiser acumular alguma coisa, Ron? Não, mas é que realmente, por exemplo, como é que, em termos de Shakespeare, tá? Mas como é que fazemos com que uma imagem possa realmente viver? Que a imagem não seja presa ao texto escrito, e sim que passe a ter vida na sensibilidade
e na boca do ator. Esse que é nisso que vem a sutileza, é nisso que vem nesses detalhes. Não é o que os americanos, eu discuto muito isso com o pessoal que vem fazer Shakespeare comigo nas quintas-feiras, é que tem uma fluência fatal. O que eu chamo de uma fluência fatal é quando se começa a falar o texto sem pensar. Quando o texto vai, que é simplesmente a forma do texto e não o conteúdo. E não o conteúdo minucioso que se refere diretamente à vontade, à emoção e à ação que o personagem está tentando exprimir. Mas é tudo trabalho, é simples, é trabalho. Não há, de certa forma, o que é maravilhoso é que não há mistério. É simplesmente uma questão de trabalho, de se abrir, de estar disponível ao texto e ao personagem. Não há mistério. Para mim, não há mistério. A gente está a 10 minutos do encerramento, eu vou fazer mais uma ou outra questão, tá? A Nicole Walter te diz: amei a palestra, parabéns, Ron. O Marco Silva pergunta se vai ficar gravado. Por favor, disponibilizem. Preciso ver isso diariamente. Isso não é para você, é para nós. Nós também queremos, né? Ver isso diariamente. E o Mauronildo diz o seguinte: como contextualizar esse solilóquio ser ou não ser na estrutura da peça? Bom, tem que perguntar o que é que significa esse solilóquio. E a minha briga com a Bárbara Deodora foi que a posição mais cedo do solilóquio, antes que o ator tenha chegado, antes que Hamlet tenha encontrado a solução de dizer: já sei, vai ser com a peça que eu vou desmascarar o rei. Ao meu ver, se ele sabe o que vai fazer, já não há mais a necessidade da grande dúvida, que é no ser ou não ser. Ele diz: eu não sei porque eu ainda não fiz nada. Então, é importante, em termos da narrativa do personagem, que ele esteja totalmente perdido em si mesmo e não tenha encontrado ainda a solução que os atores lhe oferecem com a presença da peça, que é uma estratégia para saber se o fantasma falou a verdade ou não, porque o fantasma pode ser o diabo. E se ele já sabe isso, então ele não precisa mais de dúvida. A dúvida vem antes da solução. O Gabriel Miziara, que é um professor da escola e é um ator incrível, está te falando incrível e está te aplaudindo. Obrigado. E o Raul Teixeira está dizendo o seguinte: Ron, obrigado para reviver esse espetáculo com suas lembranças e sua narração. Acompanhei a sua fala com o texto, a trilha sonora e as imagens. Uma grande emoção depois de 20 anos de estreia, que foi no dia 24 de agosto de 2000. Agora pude entender o que você imaginou para esse espetáculo. Shakespeare era brasileiro e a trilha trazia esse imaginário que você criou. Adorei revê-lo. Ótimo, genial. Obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. O Amadeu Carvalho está te falando: você nunca teve o desejo de montar todas as peças do Shakespeare? Não, porque cada uma é tão difícil. Não, peraí, corta isso, edita, tira isso. Não é que cada uma é tão difícil, mas cada uma exige uma vivência tão grande que para se pôr disponível a todas essas peças seria difícil. Mas de qualquer maneira, olha, engraçado, eu vou voltar com aquela brincadeira.
Se é que ele só escreveu uma peça e o resto da vida continuou reescrevendo a mesma peça, e cada vez que ele reescrevia a peça, via novos horizontes, tinha novas noções, novos entendimentos sobre a vida. Então, olha, me dá qualquer peça, qualquer uma delas é uma maravilha, é um privilégio. Realmente, o que eu acho da minha carreira é que eu tive muita sorte e que foi realmente um privilégio enorme. Não só passar 15 anos no Royal Shakespeare, fazendo Shakespeare, falando Shakespeare todo santo dia, não só aqui nos Estados Unidos, fazendo espetáculos, 2, 3 espetáculos por ano, mas voltando atrás, meus anos da oficina, para mim, foram os mais importantes da minha vida. Então, olha, qualquer hora me chama que eu vou. Ô, Ron, eu vou encerrar aqui com o César Figueiredo. O César Figueiredo fez também o Rei Lear. Ele está te falando, Ron, muito bom estar te assistindo. É sempre uma aula e um prazer. Mais prazeroso foi ter a oportunidade de estar no Rei Lear do Raul. Mas a pergunta é, Shakespeare se utilizava de uma métrica que, se não estou enganado, chama-se pentâmetro iâmbico. Na sua versão de Rei Lear aqui no Brasil, você se utilizou dessa métrica? Pode falar um pouco sobre isso? Grande abraço. Olha, Shakespeare realmente escreveu em 2 formas. Ou em prosa, em certas peças, sim, são quase todas em prosa, mas grande parte do trabalho dele foi escrita no iâmbico pentâmetro iâmbico, que é realmente uma frase de 10 sílabas, 5 delas leves e 5 delas pesadas. Então, o pentâmetro é di-da, 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 di-da. Essa é a forma do iâmbico pentâmetro. E muito do texto é escrito com essa forma. Então, a gente tem que, falando em inglês, a gente tem que realmente entender o que está acontecendo com a frase nesta forma. Eu não acho que isso vale a pena nem pensar nisso no Brasil. Nem pensar em verso no Brasil. Pelo contrário, eu acho que muitas vezes as traduções emboladas são as traduções que tentam escrever em verso. Não vale, a meu ver, não vale a pena. Vamos simplesmente procurar o sentido da frase e, então, dentro desse sentido, traduzir esse sentido. Agora, a brincadeira com o iâmbico pentâmetro, o pentâmetro iâmbico, sempre misturo, em inglês, é muito gostosa. É muito gostosa. E os atores, principalmente os atores americanos, não respeitam. O que eles fazem, eles simplesmente transformam tudo em prosa. Mas não é isso que Shakespeare escreveu. Shakespeare escreveu, e quando digo que o ator precisa ser um topógrafo, até mesmo na forma, chega no final de uma frase do pentâmetro, o que acontece? Como é que se vai de uma frase para a segunda? Se ele disser, por exemplo, se te compara um dia... Aliás, uma coisa que é importante é que o John Barton, que é um dos grandes diretores de Shakespeare, dizia é que o pentâmetro iâmbico, é a forma natural de se falar inglês. Shall I compare thee to a summer's day? Pentâmetro iâmbico. Normal. Traduzido. Se te compara um dia de verão. Exatamente a mesma coisa. Se te compara um dia de verão. É um pentâmetro. Mas, certo que isso nos sonetos vale a pena. Mas nas peças, o que é importante é o sentido, a muscularidade, o vigor da frase, e não da forma de verso ou não. Isso não me interessa. Em português, não me interessa. Em inglês, me interessa muito, muito. Mas em português, não me interessa. O que interessa é o sentido, o vigor do texto,
Como se faz com que o texto venha à vida? No coração e na cabeça de um ator. E no coração e na cabeça da plateia, claro. Muito bom, Ron. Gente, eu vou pedir desculpas. A gente tem 30 mensagens ainda aqui. Eu vou encerrar. Me comprometo, em nome do Célia, a gente fazer todos os esforços para trazer esta figura incrível para uma nova conversa. Com certeza, a Lígia vai armar outro café em Nova York e a gente vai trazer o Ron de volta para essa conversa. Ótimo, genial. Viu? Ron, antes de passar a palavra para você encerrar, eu vou aproveitar também esse momento para a gente fazer uma pequena propaganda, porque a gente está nesta semana, né, de encontros e tal, e a semana que vem, na próxima terça-feira, então eu vou ler um pouquinho. Na próxima terça-feira, às 19h30, a gente tem uma conversa sobre questões indígenas entre o escritor, o índio guarani, Olívio Jacupi, e a cantora, compositora e pesquisadora Marlui Miranda. E na quarta-feira, também às 19h30, o rapper Kunumi MC traz a voz indígena na música brasileira em um papo mediado pelo músico, professor e pesquisador Gustavo Velutini. E, enfim, estão todas e todos convidados, né? E, Ron, em nome do Célia, de toda a comunidade Célia Helena, que é uma comunidade gigantesca, é muito grande mesmo, são muitos professores, muitos alunos e tal, que a gente tem um prazer enorme de ter te recebido aqui e vamos acabar logo com essa pandemia, vamos arrumar uma vacina, porque a gente te quer aqui junto com a gente quer te abraçar, te beijar muito, quer te trazer para encenar coisas aqui com a gente, viu? Fazer grandes coisas, e foi uma alegria muito grande te reencontrar, viu? Olha, muito obrigado, viu, Marcos? Enorme, viu? Prazer meu. Ok. Em nome de todos nós. Obrigado, muito obrigado. Tchau, pessoal. Até mais. Um grande abraço, Ron. Obrigado. E eu desligo aqui, né? Você desliga aí e os deuses do teatro nos ajudaram. Deve ter sido Shakespeare, porque eu estou numa internet muito instável e ela segurou o tempo inteiro. Eu estava aqui rezando e torcendo, viu? Ótimo, genial. Essa tua energia boa, Ron. Um beijo enorme, viu? Fica você bem. Também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Vou encerrar aqui. Muito obrigada.